Então, meus irmãos, muito cuidado. Vou apenas repetir aqui os 5 pontos. Primeiro, os falsos mestres estiveram, estão e sempre estarão no meio do povo de Deus. Segundo, os falsos mestres inclinam-se à imoralidade, à avareza e à insubordinação. Terceiro, os falsos mestres têm excelente lábia. Quarto, aos falsos mestres está reservada a destruição. E quinto, aqueles que se deixam enredar por falsos mestres, após conhecer a verdade, se tornam mais culpáveis do que os que nunca professaram a fé em Cristo. Então, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas que surgiram no meio do povo de Deus e até hoje surgem no meio do povo de Deus e arrebatam muita gente, gente ingênua, gente que foi desapegada da Escritura Sagrada, que não se apegou com firmeza às verdades da Escritura. Dentre esses falsos mestres, irmãos, tenham cuidado com os pregadores da prosperidade. Pregadores da prosperidade, como Silas Malafaia, que por algum tempo, pelo menos na minha humilde percepção, no passado, mostrou-se fiel à palavra, aos princípios fundamentais, mas hoje está completamente desviado desses princípios. Tenham também cuidado, irmãos, com os testemunhas de Jeová, que fazem o que o próprio versículo 1 aponta aqui, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Testemunhas de Jeová não creem na divindade do nosso Senhor. Muito cuidado com eles. E eles são treinados, de verdade, a argumentarem com as pessoas e terem respostas que às vezes parecem lógicas, mas que não são bíblicas. Muito cuidado com eles. Cuidado também, irmãos, com os adventistas e sabatistas em geral. Irmãos, a TV Novo Tempo, quem tem TV a cabo tem a TV Novo Tempo, provavelmente. Tem programas que são bem interessantes, parecem ser muito bons. Mas todos eles, em menor ou maior medida, eles introduzem dissimuladamente heresias. Muito cuidado. Muito cuidado. Se você não está bem firme na verdade, afaste-se dessas coisas. Afaste-se. Sabatistas também, muitos, existem até judeus messiânicos, que também, eles no caso, diferente dos testemunhos de Jeová, eles creem em Jesus Cristo, dizem que Jesus é o Salvador, é o Deus encarnado e tudo mais, mas eles se apegam ao extremo na questão do sábado, como se o sábado fosse a guarda do sábado fosse uma condição para a salvação. Quando, à luz do entendimento bíblico, o próprio sábado, a guarda do dia do Senhor, continua sendo um princípio importantíssimo da vida do crente, mas não mais no 7º dia. E não como uma condição para a salvação. Então, muito cuidado, meus irmãos, com os adventistas e sabatistas em geral. Cuidado com os pregadores neopentecostais. Todos eles estão na televisão. R.R. Soares. Não pense você que ele é coisa melhor do que outros, como Edir Macedo e o chapelão lá, que eu esqueci o nome. Cuidado com eles, meus irmãos. Melhor se você não assistir televisão, mas se você estiver assistindo televisão, buscando canal, quando passar no R.R. Soares, passa direto. Não tem coisa boa ali não para você. Cuidado também, meus irmãos, com os desigrejados. Os desigrejados estão crescendo no Brasil. Eles admitem que eles creem que
que a igreja institucionalizada não é mais o lugar para os verdadeiros crentes. Então, qualquer mínima forma de culto ou de estrutura já é desprezada pelos desigrejados. E com isso eles acabam abrindo mão de princípios fundamentais da nossa fé, como a doutrina do sacerdócio universal, da comunhão dos santos e tantas coisas importantes. Não tô aqui fazendo uma apologia da instituição igreja, mas essa organização mínima é necessária. Toda igreja precisa ter. A gente tem que tomar cuidado, lógico, para evitar o tradicionalismo árido, seco, evitar as burocracias, a institucionalização exagerada. Mas o mínimo de organização toda igreja precisa ter. Cuidado com os desigrejados. Eles vão dizer que a guarda do domingo, do dia do Senhor, foi uma questão posterior. Muito cuidado. Cuidado também com os coaches. Teólogos coaches. São pastores que tentam colocar na mente dos seus ouvintes que eles são a última bolacha do pacote. Você é o espelho. E aí por diante, né? Cuidado, meus irmãos. É claro que nós, os seres humanos, são importantíssimos para Deus. E Deus criou e pôs em nós a sua própria imagem e semelhança, coisa que não fez nem com os anjos. Mas se há algo que hoje nos caracteriza mais do que qualquer outra coisa, é o pecado. E para os teólogos coaches, não há palavra contra o pecado. Não há incentivo à santidade. Muito cuidado com esses que enfatizam as palavras as palavras positivas, que tentam fazer com que você tenha experiências de emoção e de ânimo. O culto em si nem é mesmo para a gente recarregar as baterias para viver a semana. Não é esse o propósito. Para os teólogos coaches é. O culto é um momento de recarregar as baterias. Para a gente sair daqui tinindo para enfrentar os Golias na segunda-feira. Foge disso. Foge disso. E cuidado também, meus irmãos, com os católicos. Os católicos com aquela frase, né? Volta para casa. Que casa? Uma casa em ruínas, uma casa destruída. Onde o evangelho puro e simples da palavra de Deus é negado a cada frase, a cada oração, a cada canção. Foge. Foge. Os católicos têm tido também um movimento muito intenso na direção dos evangélicos. Porque o que não falta é evangélico frustrado, essa que é a verdade. Chamam até dos desviados. E aí eles tentam arrebanhar esse pessoal que foi frustrado, como se a Igreja Católica Apostólica Romana fosse o ninho, né, de onde todos os evangélicos saíram. Isso pode até fazer parecer que há realmente uma certa segurança, uma certa continuidade dos apóstolos até a sucessão apostólica, até chegar no que é hoje. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Que Deus nos dê sabedoria e graça para nos mantermos firmes no Senhor Jesus.